A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 6: Ressurreição, um novo dia, um novo começo. Autor Pedro Dong. Semana 2. A crucificação de Jesus. Terça-feira. O homem natural não é confiável. Ler com oração. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. No contexto do julgamento de Jesus, João narrou os momentos em que Pedro negou o Senhor. João capítulo 18, versículo 17, versículos 25 a 27. Esse registro nos mostra que nenhum homem é confiável. Quando Jesus disse que seria preso e condenado e que todos o abandonariam, Pedro logo afirmou que, mesmo que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria e daria a vida pelo Senhor. Entretanto, naquela noite no Getsêmani, apareceram uns 500 soldados com tochas, espadas, lanças e porretes para prender Jesus. Um aparato assustador ameaçava a vida de Jesus e de seus discípulos, por isso todos fugiram. Os discípulos Pedro e João seguiram Jesus até a casa do sumo sacerdote. João era conhecido do sumo sacerdote e foi-lhe permitido entrar no pátio, mas Pedro permaneceu no portão. João, então, conversou com a encarregada da porta e Pedro também entrou. Depois, a encarregada perguntou a Pedro se ele não era um dos que estavam com Jesus, e ele respondeu que não. Jesus já dissera a Pedro que, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Ali, ele negou o Senhor pela primeira vez. A noite estava bastante fria, e Pedro se aquentava ao fogo com os outros servos e alguns soldados. Alguém disse que o sotaque galileu de Pedro indicava ser ele seguidor de Jesus, e ele novamente respondeu que não era. Essa foi a segunda vez que negou o Senhor. Depois, um parente de Malco, o servo do sumo sacerdote que teve a orelha decepada por Pedro, afirmou que ele era um deles, e Pedro negou pela 3ª vez. Nesse momento, o galo cantou. Então Jesus se voltou para Pedro e fixou os olhos nele, e ele se lembrou do que o Senhor lhe dissera. Desolado, Pedro saiu para chorar amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 61 a 62. Nenhum homem é confiável porque a natureza humana, caída, está cheia de falsidades e inconsistências. Falta-lhe a verdade. O homem natural bate no peito e diz: eu jamais abandonarei Jesus. Mas diante de uma situação ameaçadora, ele foge. Uma pessoa é confiável só quando está constituída da verdade, da realidade de Deus. Nossos adolescentes estão caminhando para isso, fazendo transcrição e imersão na palavra. Eles passam o dia todo inculcando a palavra no coração e, consequentemente, pregam o Evangelho. Dessa maneira, a verdade é constituída neles e, pouco a pouco, tornam-se confiáveis. Por isso é bom que todos nós, adultos, sigamos o mesmo exemplo. Confiemos na palavra da verdade. O próprio Senhor Jesus rogou ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Para o Senhor, essa é a única maneira de nos tornarmos confiáveis. Essa passagem relata que Jesus foi humilhado e espancado. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. João capítulo 19, versículo 1. Isso aconteceu logo depois
que os judeus gritaram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Os soldados zombaram dele, fazendo-lhe uma coroa de espinhos, porque seu crime foi querer ser o rei dos judeus. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Versículo 2. Uma nota da versão King James atualizada diz que, para ridicularizar Jesus, os soldados o vestiram com uma capa de púrpura, à guisa de manto real. Teceram uma coroa de ramos de tamareira, cujos espinhos causavam dores terríveis. O manto real era feito de púrpura, uma cor muito difícil de ser obtida. Ela provinha de um tipo de molusco do mar Mediterrâneo que, quando esmagado, secretava a cor púrpura. Eram necessários muitos moluscos para se obter uma quantidade suficiente de tinta. Por isso ela era muito cara. Essa cor púrpura era usada somente pelos reis. Daí a roupa se chamar manto real, pois ninguém mais conseguia pagar seu alto preço. Vestiram Jesus desse manto de púrpura para zombar dele. Foi como se dissessem: você quer ser rei? Então seja rei. Além disso, os soldados também agrediram o Senhor com bofetadas. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. João capítulo 19, versículo 3. Imaginem a força da bofetada de um soldado. É difícil de acreditar que tivessem coragem de fazer isso com Jesus. Mas ele sofreu tudo calado por nossa causa. Louvado seja o Senhor. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.